algo que existem pontos favoráveis e interessantes, né? E um deles é essa comunicabilidade. Bom, Márcio me convidou para a gente fazer essa conversa com vocês, e eu optei fazer essa conversa, Jesus, o Evangelho de Amor. Eu vou pedir só um detalhe, que eu estou ouvindo o meu retorno aqui por intermédio do telefone da minha mãe, que é a Jane, e isso está me atrapalhando um pouquinho. Se ela puder botar no fone, eu, fica melhor para mim. Então, vamos lá. Bom, nós tivemos recentemente o Natal, esse símbolo do Natal que a gente veio comemorar, né? E eu, como um espírita bastante cético em algumas coisas, né? Que, aliás, como o espiritismo nos convida a ser bastante científico, eu sempre questiono várias coisas, inclusive esse símbolo dia 25 de dezembro, né? Em que pese a gente tenha comemorado e comemoremos todos os anos esse simbolismo do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, a gente sabe que ele não pode ter nascido nessa data. Primeiro porque o calendário se conta antes e depois dele, né? E isso faz com que, matematicamente, ele só possa ter nascido no dia zero e não no dia 25 do ano que ele nasceu, né? Então, isso é um símbolo. Aliás, esse símbolo ele veio em decorrência de uma campanha do cristianismo originário, né, especialmente da Igreja Católica, onde tentava mitigar as grandes festas pagãs e tudo mais. 25 de dezembro se comemorava, era uma festa pagã bastante importante, em vários povos ali se comemorava em homenagem à deusa Mitra, né? Então, a igreja começou a colocar diversas datas cristãs dentro dessas festas pagãs, com o objetivo de fazer essa grande campanha de marketing do cristianismo, né? Como também, se a gente for pegar a grosso modo, o próprio primeiro dia do ano que a gente celebra é outra invenção humana, né? Pelo calendário juliano, nós tínhamos, por exemplo, que o ano começava dia 1º de abril. Mas como o calendário juliano não considerava anos bissextos, que o calendário solar ele não tem 365 dias, mas 365 dias, 6 horas e 48 minutos, isso foi, em 1.400 anos, dando uma confusão. Então, quando o Papa Gregório determinou que se fizesse um novo calendário, que é intitulado, esse que nós usamos, calendário gregoriano, se utilizou, falou assim, olha, se Jesus nasceu supostamente no dia 25 de dezembro, eu acho que vocês caíram, né? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, Bito. Acho que eles caíram, não é melhor sair e entrar de novo? Vamos esperar, eu vou esperar eles. Tá, ok. Oi, gente. Oi, tudo bem? Oi, é que a gente está com um probleminha elétrico aqui. E aí caiu uma das Eu vi vozes que aqui da tomada. eu vi que caiu todo mundo e falei, ué, O Márcio está tentando resolver aqui. sem problema, no tempo de vocês. Só um minutinho. Fiquem tranquilas, estou aqui. Tá bom, obrigada.
Apertar. Ayrton, tá nos ouvindo? Ouvindo sim. Oi, Ayrton, desculpa, cara, caiu a energia nossa aqui. Acho que a gente estava com muito aquecedor ligado aqui, não aguentou o dia. Deve estar bem frio, porque aqui na Flórida está frio. Hoje tá 20 Fahrenheit aqui, então tá bem frio, cara. Uau. Mas a gente já voltou e deixa eu só te colocar no computador de volta aqui. Tranquilo. Tempo de vocês, não tem problema. Hoje é Tá, domingo. Como que a gente volta aqui? O que aconteceu aqui? Ele caiu? Caiu tudo, aham. Acho que vai ter que entrar no Zoom. Tem que entrar no Join from browser, né? Você fala para mim? Você sabe? Aqui. 8178. É 100, é 00. 00. 20 22. Ó, pessoal, isso tudo é para nós demonstrar que nós não desistimos fácil. Não, você está de novo na tela. Só um minuto. Tá me ouvindo? Oi. Aí. Vamos em frente. Nós estamos adaptados já, que é uma nova situação. E Legal. se você puder voltar um pouquinho, que a gente não sei quanto tempo levou para você perceber que a gente tinha perdido luz aqui. Eu vi que vocês caíram, eu estava falando exatamente do primeiro dia do ano, né? Vocês pegaram essa parte? Eu estou sem o áudio de vocês. Márcio, você está sem... Aí. Oi, voltou. Só fala mais uma vez, só para ter certeza que nós estamos te ouvindo aqui. Eu parei bem na hora que vocês caíram, eu estava falando sobre esse simbolismo do primeiro dia do ano. Isso, Isso tá que ótimo. vocês pegaram? Legal. Legal, vamos em frente. Obrigado. Então, vamos lá. Então, só para a gente retomar, nós estávamos falando desse simbolismo do dia 25 de dezembro, e com o calendário gregoriano, se estabeleceu que o primeiro dia do ano seria o 1º de janeiro, porque se Jesus era judeu, né, e ele era, né, e ele nasceu no dia 25 de dezembro, então, supostamente, ele foi circuncisado no dia 1º de janeiro. Então, se altera a data do calendário juliano, do dia 1º de abril, para o dia 1º de janeiro, como se fosse o primeiro dia do ano, né? Mais um simbolismo que eles mistificaram, né? Isso deu ao 1º de abril o dia dos tolos, né? Porque a igreja protestante, especialmente a Inglaterra e as suas colônias, só vem adotar o calendário gregoriano 200 anos depois, por isso que a gente tem lá o dia dos tolos, aí no dia 1º de abril. Então, veja como isso tudo é uma construção simbólica. É claro que eu não estou alheio ao que a espiritualidade nos conta a respeito do dia 25 de dezembro. A espiritualidade nos conta que, graças a esse simbolismo do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, as pessoas acabam ficando um pouco mais sensíveis e caridosas com essa data. E a aura do planeta sofre uma transformação
bastante interessante positivamente, porque as pessoas esperam o mundo de regeneração como se ele fosse acontecer como mágica. Mas o mundo de regeneração é o somatório das auras individuais de cada habitante do planeta Terra. Então, a gente só vai mudar de fato para mundo de regeneração quando 50% mais um começar a vibrar em mundo de regeneração. E essa vibração das pessoas em prol do dia 25 de dezembro faz uma verdadeira transformação na psicosfera do planeta. Então, eu sou muito a favor, ainda que um símbolo do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, eu gosto muito. Mas me espanta, por exemplo, quando eu fui ao Walmart e buscando um presépio, por exemplo, no dia 25, próximo do Natal, para a decoração da minha casa, e aí você chega, é um lugar cheio de papais noéis, cheio de árvores de Natal, que também tem o seu simbolismo, né? Todos eles, inclusive o próprio Pinheirinho veio de festas pagãs e tudo mais, mas aquele verdadeiro aniversariante, aquele que a gente deve lembrar, tinha uma parte bem pequenininha, nos presépios bem mal feito, tudo mal, o chinês que estava fazendo lá fez tudo às pressas, e a gente, às vezes, está transformando o Natal nesse tipo de comemoração, né? Não sou contra, por exemplo, o presente, que a gente pode doar de si. O próprio simbolismo de presentear no Natal, a gente já veio alterando. Antes se dava lá no dia 6 de janeiro, que era o dia de Reis, quando os reis magos encontraram Jesus, e agora a gente vai. Só que a gente não pode transformar esse simbolismo num comércio. E esse é o cuidado que a gente tem, porque Jesus veio nos apresentar um evangelho de amor. Ele veio nos apresentar um Deus caridoso, um Deus amoroso, dentro da sua concepção mais ampla. E esse cuidado que a gente tem que ter é identificar na realidade quando que, de fato, é o Natal de Jesus Cristo em nossas vidas, porque ele pode ser no dia 25 de dezembro, mas talvez muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com esse Jesus, com esse evangelho de amor que ele veio nos apresentar. Quando na época de Jesus se falava em evangelho, eles tinham uma noção muito clara do que significava. Evangelho vem de evangelho, que significa boa nova. Mas não foi algo inventado por Jesus, tampouco foi criado pelos apóstolos de Jesus. A boa nova que Jesus veio trazer, esta palavra evangelho, já era utilizada pelo Império Romano, porque quando o Império Romano invadia determinadas regiões, e ele era um império expansionista, ele travava muitas vezes diversas guerras, né? Dominava aquele povo. Quando ele ganhava, normalmente ele eliminava os seus inimigos, nomeava alguém que era inimigo daquele inimigo, muitas vezes um parente, um primo, um irmão que era contra aquele rei, né? Nomeava ele como gestor romano para aquela região e mandava os seus sacerdotes para trazer o evangelho de César, o evangelho de César, né? E o que era? Era a boa nova de César. Então, quando os primeiros cristãos tomaram contato com essa palavra evangelho, eles já tinham muito claro o que era a boa nova. Então, os sacerdotes romanos chegavam com as boas novas de César, dizendo, olha, a guerra acabou, agora Roma toma esse território, agora nós vamos instituir um governo central, nós vamos colocar esse cara como governante, nós vamos instituir uma justiça, tem um arcabouço de leis, tem um fórum, tem um judiciário, tem estradas, nós vamos fazer banheiros públicos, nós vamos fazer diversas... Então, esse era o evangelho de César, o evangelho romano, que Jesus, aproveitando, né, e os apóstolos dessa expressão, veio dizer que veio trazer o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus na terra. E o que é o evangelho de Jesus? É o evangelho, esta boa nova do Pai amoroso, do Deus Pai. Por quê? Porque se tinha dentro do Velho Testamento, e o Velho Testamento é muito interessante, a gente tem que conhecer, porque às vezes a gente tem uma falsa ideia de que a gente, agora o que importa
é o evangelho segundo o espiritismo. Não é verdade. Na realidade, Kardec, quando faz o evangelho segundo o espiritismo, a primeira coisa que ele escreve é, o primeiro capítulo é, eu não vim deturpar a lei, eu não vim revogar a lei, que é uma correlação com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse claramente que não veio revogar a lei, veio fazê-la cumprir. E qual era a lei? Então, o Velho Testamento. Então, existem a primeira revelação, como trazido de maneira brilhante por Kardec, desculpem, por Moisés, trazido dessa expressão por Kardec, a primeira revelação, a segunda revelação, que é Jesus Cristo, e a terceira revelação, que algumas pessoas entendem que é o Espiritismo, mas não é a comunicabilidade com os espíritos, porque senão a gente acha que a gente é a gente enquanto espíritos, e somente nós somos o Consolador prometido, e nós não somos. O Espiritismo não é o Consolador prometido, ele faz parte do Consolador prometido, enquanto comunicabilidade com os mortos, porque senão a gente cai naquela ideia que só fora do Espiritismo não há salvação. E Kardec deixou bem claro que, na realidade, fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a segunda revelação, quando você tinha lá no Velho Testamento aquele Deus carrasco, aquele Deus punitivo, aquele Deus severo, por quê? Porque era assim, o Deus é do tamanho da nossa consciência. Então, aqueles povos do deserto tinham Deus desse tamanho, como os egípcios, os deuses eram o Nilo e as coisas que eram criadas ali, como os gregos tinham Deus no Monte Olimpo. Como na Idade Média se tinha Deus parecido com um rei da Idade Média que governava soberanamente, tal qual um rei da Europa. E Jesus não veio apresentar esse Deus rei, esse Deus pequeno. Ele veio nos mostrar o Deus Pai, o Deus do amor. E é por isso que Jesus veio nos trazer a boa nova do amor. E esse Deus amoroso, aquele Deus carrasco, era um reflexo da sociedade patriarcal judaica, em que um patriarca no deserto é algo rigoroso, ele é um cara severo. Se um patriarca do deserto ele precisa ser forte, ele precisa rigoroso, imagina Deus, o Deus desse patriarca. Ele era exponencialmente rigoroso, exponencialmente severo. Mas Jesus não. Jesus vem nos apresentar no seu evangelho de amor o Deus do amor, o Deus Pai. E a pergunta é, quando esse Deus entrará no nosso Natal? Porque não foi assim de imediato, quando nós tomamos contato com o Evangelho de Jesus, que nós assimilamos, nem nós e muitos dos apóstolos. E é essa apresentação que eu quero trazer para nós, para que a gente possa visualizar como que foi esse implemento do Evangelho de Jesus. Então, segundo nos relata Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, que eu vi de maneira prazerosa, que vocês estão estudando, não é mesmo? É um livro maravilhoso, psicografia do Chico Xavier, né? Esse nosso querido irmão que deu essa vida para nos escrever essas diversas obras, né? Ele nos conta que nos primeiros 30 anos, né, lembram, esse calendário é mera referência, senhores, por isso que eu começo a falar com vocês a respeito dessa referência de calendário. Então, por volta dos anos 30, dessa nossa ideia de calendário, né, Jesus estava no deserto com seu primo João Batista, no deserto da Judéia, quando decide ir para Jerusalém. O deserto é um símbolo maravilhoso. Eu não sei se vocês já estiveram no deserto. Quando eu estive no deserto de Nevada, meu nariz sangrava, do Arizona, meu nariz sangrava todos os dias, porque o deserto é algo agressivo, o deserto faz a gente pensar. Então, por isso que, de maneira simbólica, ou às vezes real, mas isso também não é importante, porque o real é para representar o simbolismo. Jesus vai ao deserto antes de pregar. Jesus vai ao deserto antes da Páscoa, em que ele será imolado. Jesus passa tanto tempo, Moisés vai ao deserto, Moisés passa 40 anos no deserto, por uma razão simbólica. Isso tudo é muito lindo, a parte do êxodo é uma coisa maravilhosa, para que a gente possa compreender. E Paulo de Tarso, depois de convertido, vai ao deserto, passa 3 anos, porque o deserto é o lugar em que não há nada, inóspito, e faz com que você
pense na nova ideia. Então, nós temos que, em muitos momentos da nossa vida, quando precisamos tomar decisões importantes, nós temos que ir ao deserto, seja ele fisicamente, mas, sobretudo, simbolicamente, para que a gente possa pensar naquela nova ideia, para que a gente possa pensar naquilo que vai nascer. Então, Jesus estava no deserto com João Batista, e decide ir a Jerusalém. Em Jerusalém, ele encontra Hanã. Hanã, que seria mais tarde um dos juízes inclementes da sua causa, que viria a condenar Jesus Cristo. E dirigindo-se, Humberto de Campos nos conta, Jesus, isso é no início da pregação do evangelho, Hanã pergunta com orgulho: Galileu, por que ele pergunta a Galileu? Porque como é que você identificava as pessoas na época de Jesus? Na época de Jesus, a gente não identificava com passaporte, a gente não identificava com carteira ID, né? Chegava, falava, qual a sua ID? Ah, você é de Ohio. Ah, você é do Brasil. Ah, você, né? Não tinha isso. Então, você se identificava pela vestimenta, você identificava pelo sotaque, você identificava pela forma de agir, pela cultura, pela forma de cumprimentar. Então, isso tudo era maneiro. E a Galileia, e Jesus já é um símbolo de todo o cristianismo maravilhoso, ele vai e reside, embora não nascido, mas ele vai e reside na Galileia. A Galileia é um dos lugares piores da época de Jesus. É um calor, é uma panela de pressão, então o vento não bate, e então aquilo que não era puro, aquilo que não era aquele judaísmo puro, vinha da Galileia. Então, só vir da Galileia já é um simbolismo fantástico de Jesus, para demonstrar que de qualquer lugar, seja da manjedoura ou da Galileia, pode vir a luz do mundo. E aí, Hanã pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Então, pergunta a Jesus, né? E Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Senhores, aí Hanã vira e fala: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Porque na cabeça dos judeus, eles esperavam um reino de Deus na terra, colocado por um Messias guerreiro, um Messias, imagina, os judeus acreditavam ser o povo escolhido por Deus, e eles continuam acreditando isso, mas eles acreditavam muito isso. Aí veio o Império Romano, como eu contei para vocês, e toma aquela região que hoje é a Palestina, e aquela região que é Israel, toma aquilo ali, coloca sob o jugo o povo escolhido, né, de um império que era completamente pagão, né, com diversos deuses, coloca Herodes não era bem visto, como eu falei para vocês, coloca Herodes no poder e subjuga e cobra tributos. E pagar tributos na época de Jesus era uma coisa doida. Se a gente reclama hoje do IRS, é que vocês não sabem o que era pagar tributo na época de Jesus. Você tinha que pagar para o Sinédrio, você tinha que pagar tributo para o rei Herodes, você tinha que pagar tributos para a tua região e você tinha que pagar tributos para Roma. E eles eram todos corruptos, né? A corrupção, especialmente entre os publicanos, era uma coisa doida. Então, eles esperavam um Messias, tal qual o rei Davi, né? Um guerreiro nomeado e ungido por Deus, que viesse colocar à força, retirar o Império Romano do poder e instaurar à força o reino de Deus. Então, por isso que Hanã fala: reino de Deus? Você vai implantar o reino de Deus? E o que você pensa sobre isso, né? Porque a ideia dos judeus era a implementação de um reino de Deus dessa maneira, um reino de Deus de guerra, um reino de Deus do Velho Testamento, o reino de Deus daquele Deus que fulmina o povo que é contra o povo escolhido. Porque muitas das histórias da Bíblia são histórias e algumas são histórias. E histórias contadas pelos vencedores que sempre contam do jeito que gostariam para enaltecer esse Deus único. Tá? Essa situação toda do Velho Testamento, ela serve para demonstrar o quanto Deus único estava do lado do povo escolhido. Então, por isso que algumas histórias, elas são eivadas de instrumentos dos vencedores e outros
histórias são criadas para demonstrar a potencialidade daquele Deus único. Então, eles esperavam isso. E aí, Hanan pergunta, que reino é esse? O que você pensa que é esse reino? E Jesus responde de maneira brilhante. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Olha que coisa, isso deve ter deixado Hanan com a cabeça... Como assim? Obra divina no coração dos homens? Porque eles esperavam um reino físico, eles esperavam a criação de um reino físico. E aí Hanan... Obra divina em tuas mãos, um galileu, um cara que era o excluído, um povo das tribos de Israel que era o excluído, né? Desprezado. Então, revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo e, continuando sob as observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Porque como que você vai colocar o reino de Deus sem exército? Exército custa dinheiro, exército é caro, né? Quem que está te ajudando nesse implemento, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, você vai chegar aqui, vai colocar o reino de Deus, expulsar os romanos ou tomar toda essa região de Roma e implementar o reino de Deus, mas você conhece tudo isso aí? E aí Jesus responde, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Imagina a cabeça de Hanan naquele momento em que você estava falando assim, olha, eu vou implantar o reino de Deus, aí ele olha aquele Galileu, né? Aí ele fala, tá, mas você tem o apoio de algum rei, algum príncipe, você tem dinheiro, você tem exército e tal. Ele fala assim, olha, meus companheiros, quem vai me ajudar nesse implemento vem de todos os lugares. E aí Hanan não aguenta, né? Observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-se realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, ele está falando, olha, se você vai usar o povo, aquela massa cebosa e chupadora de sangue, aquele povo, para fazer o reino de Deus, você está fazendo uma estátua com lama, porque não é assim que se faz. O reino de Deus se implementa com um exército, com um rei forte que vai impor de cima para baixo o poder divino. E aí Jesus responde, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha que coisa, por isso que Jesus ele foi crucificado, porque não tem como não ser crucificado, ele era um revolucionário de ideias, senhores. Veja, ele veio chacoalhar a mente das pessoas que ali estavam. Ele falou o seguinte, o reino de Deus eu quero implantar no coração das pessoas. O reino de Deus não é uma edificação física, o reino de Deus não é um reino... E pasmem, os cristãos, os apóstolos, muitos deles, Paulo de Tarso, muitos cristãos do tempo, inclusive hoje, acreditam, tal qual Hanan, tal qual esses apóstolos, que o reino de Deus é de fora para dentro. E é por isso que a gente, quando a igreja toma o poder, faz uma cruzada para matar pessoas e impor o cristianismo goela abaixo, impor o cristianismo de maneira agressiva, acreditando que o reino de Deus se faz de fora para dentro. O reino de Deus se implementa com a força do convencimento e que aquele que não se convencer ou pensar diferente deve ser extinto para que só sobre as pessoas que pensam igual a mim. E aí, essa ideia... E Jesus fala, não, o reino de Deus é uma obra no coração das pessoas. A edificação é de dentro para fora. E como é que você faz essa edificação dentro do coração das pessoas? Você faz
com o mármore mais puro que existe, que é o sentimento em relação a isso, e com o cinzel superior, o melhor cinzel para esculpir esse sentimento, que é o da boa vontade. É de cair a luz em Ohai e a gente vai continuar assistindo, a gente vai continuar trabalhando, porque a gente vai ter não só o sentimento de melhorar, de implantar esse reino de Deus dentro do nosso coração, como a gente ainda vai ter a boa vontade para que edificar isso, essa energia que a gente vai palmo a palmo. Mas, puxa vida, a gente tem lá X pessoas assistindo, isso é irrelevante. Aliás, a conversão das pessoas, do número de pessoas, é irrelevante para o cristianismo e para o espiritismo, porque a partir do momento em que você implementa o reino de Deus dentro do seu coração, acabou. A obra é só você manter essa obra, é só edificando esse templo, que, aliás, os judeus já deveriam saber, porque não é à toa a edificação do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, que até hoje não foi reconstruído, porque depois de toda aquela revolução da morte de Jesus, lá no ano 70, em que os romanos, então, destroem Israel e destroem o Templo de Salomão, que nunca mais é reconstruído, e hoje só existe o Muro das Lamentações, para lamentar. Esse templo que deve ser construído dentro dos nossos corações. Nós somos o templo a ser edificado. Nós somos o templo a ser montado. Nós somos... E aí se utiliza diversas filosofias, utiliza-se as suas metáforas para construir. Mas Jesus quis dizer, a metáfora que Jesus disse é a construção desse reino de Deus dentro do nosso coração se faz com sentimento e boa vontade. E aí, Hanan fala, impressionado com a resposta, porque aquilo ali deve ter deixado ele borbulhante, falou assim, olha, que isso? Como é que você vai pegar esse povo, essa massa cebosa, chupadora de sangue, vai construir um sentimento lá dentro? Eu não estou entendendo. E aí, quando você perde uma discussão racional, o que você apela? Apela para força. E aí, impressionado com a resposta, o famoso juiz ainda interrogou, você conhece Roma ou Atenas? Cara, você tem noção do que você está falando? Você é um galileu que vai pegar esse povo e vai fazer o reino de Deus. Você tem noção de Roma, o tamanho de Roma, do Império Romano? O Império Romano era uma máquina de guerra, especialmente na época de Jesus. Era uma coisa maravilhosa sob o ponto de vista militar. Eles tinham toda a tecnologia que vocês possam imaginar para guerrear, e eles reinaram por muitos anos, por quase... pelo menos 1000 anos, o Império Romano, e depois mais 1000 com o Império Romano Oriental. Então, era uma coisa maravilhosa. O Império Romano... E aí ele falou assim, você está de sacanagem? Você tem uma noção do que é Roma? Você tem noção do que é Atenas, toda a filosofia grega, toda a implementação daquela... Você tem noção do que é isso? Aí Jesus responde, conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Olha, eu não me importo o que é Roma, eu não me importo o que Atenas produziu, porque eu conheço o amor e a verdade. Então eu tenho o amor que vai produzir esse sentimento dentro do coração das pessoas. A gente vai fazendo esse link, como Jesus, cada vez que eu olho essa passagem, eu me surpreendo com a inteligência, a sagacidade de Jesus. Ele fala assim, eu vou edificar um reino de Deus no coração das pessoas, com sentimento e boa vontade, porque eu conheço o verdadeiro amor e a verdade universal. E é por isso que vai me ser fácil construir esse reino de Deus, porque eu vou falar, eu não vou ficar mentindo para você, eu não vou criar 613 mandamentos da lei mosaica para impor que o homem não possa comer com a mesma mão que ele se limpa das suas necessidades. Eu não vou ficar criando regras no templo, como é que você deve orar, porque se você não orar desse jeito, Deus não vai ouvir a sua prece. Eu não vou criar regras que você tem que sacrificar o cordeiro na época da Páscoa, porque se você não fizer isso, Deus não vai ouvir as suas preces, porque eu vou trazer o verdadeiro amor e a verdade universal. E quando você fala a verdade, você não fala mais com a pessoa, você fala com o Espírito. Quando você passa a verdade, e aquela verdade trazida por Jesus, você fala com o Espírito e não mais com aquela pessoa encarnada. E aí,
Hanan continua, você tem ciência dos códigos da corte provincial, das leis do templo, inquiriu Hanan inquieto, você tem ideia do que você está fazendo, você está falando, você vai criar isso aí, mas você tem noção do que a quantidade de leis romanas que veio trazida pelo evangelho de César, aquela quantidade de normas que vai impedir que você faça isso, porque aquilo serve para conter, e se não contiver, eu vou usar o exército, inclusive, talvez daqui a uns 3 anos você vai ser crucificado por falar essas besteiras, né? Na cabeça de Hanan. Você conhece? E aí Jesus responde, sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, respondeu o mestre brandamente, eu não estou preocupado com essas leis, porque eu sei qual é a vontade do meu Pai e eu estou aqui para cumprir. E vai dar certo isso aqui. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-se um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E conta-nos Humberto de Campos que no dia seguinte, pela manhã, o mesmo e formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da Galiléia distante. Começava Jesus a sua pregação. Naquele momento, começava Jesus a trazer o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, a boa nova de Deus, ou seja, o reino de Deus no coração dos homens. E saindo dali, próximo da cidade de Cafarnaum, Jesus encontra Simão Pedro e o seu irmão André, e o convida de maneira brilhante a serem seus apóstolos, para a implantação, primeiro discípulos, né, e depois apóstolos, para a implantação do reino de Deus na terra. Os dois surpreendidos, porque provavelmente não se sabe exatamente de Pedro, mas o seu irmão André, era discípulo de João Batista, que era primo de Jesus. Então, provavelmente, André já tivera contato com as passagens de Jesus, porque a gente acha que Jesus começa a sua pregação com 30 anos, mas isso é o que diz os evangelhos, a sua pregação no sentido de trazer. Mas Jesus era Jesus desde o seu nascimento. Aliás, Humberto de Campos nos conta isso, logo a infância de Jesus e o quão ele deveria ser uma criança maravilhoso, porque ele já era, a gente não pode esquecer, ele já era, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, o governador do orbe. Ele já era um espírito crístico desde 4,5 bilhões de anos, quando ele assumiu a obrigação do planeta Terra e de cuidar de cada uma das nossas almas. Ou seja, então, quando Jesus, criança, é óbvio, e quando Jesus, isso é óbvio, ululante, mas Humberto de Campos nos traz de uma maneira fantástica, desde criança ele já era especial, ele já era uma criança maravilhosa. Então, uma olhadinha no início da obra da Boa Nova. E aí, Jesus, então, convida, provavelmente André já tivera conhecimento, através de João Batista, mas Pedro talvez tivesse conhecimento de Jesus. Mas quando Jesus fala, imagine Jesus chegar e falar, André, Pedro, Márcio, ele fala o seu nome, você imagina falar o seu nome, Jesus falando o seu nome, ele não está mais falando com você, ele está falando com o seu espírito. E na hora que ele convida, eles imediatamente aceitam o convite, embora ainda não entendendo exatamente o que era, porque eles, como bons judeus, acreditavam na implantação do reino físico. Então, quando Jesus convida para serem pescadores de homens, fala assim, vem comigo pescar homens, vem comigo para implementar o reino de Deus no coração dos homens. E aí Jesus começa, Humberto de Campos nos começa a falar sobre esse episódio, começa a contar algumas coisas do reino de Deus, dessa maravilha que é o reino de Deus, inclusivo para todas as pessoas. E aí eles ainda atordoados, não conseguindo compreender as lições do mestre, André levanta e fala assim, mas mestre, como é que a gente vai implementar o reino de Deus aqui em Cafarnaum, né? Cafarnaum é uma cidade pequena, deve ter umas 500 famílias, como é que a gente vai pôr um reino? Olha o Império Romano, imagine um reino composto por Cafarnaum, porque eles ainda tinham essa ideia do reino físico, né? E aí Pedro vira para ele e fala, não, aqui a margem do Tiberíades é enorme, a gente pode juntar algumas cidades e começa, então, a montar o reino. Foi, então, quando Jesus percebe ainda aquela ingenuidade desses
primeiros discípulos, né? E os abraça com uma ternura e adia prazerosamente algumas explicações para mais tarde. E assim que começava o trabalho de esculpir o evangelho de amor no coração dos homens. Dessa maneira, no mármore do sentimento e com o cinzel da boa vontade. Então, Jesus tocava o sentimento das pessoas, mas as pessoas ainda não estavam vendo a verdade. Aliás, Paulo de Tarso demora um bom tempo para ver a verdade. Ele conta isso na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim, porque todo mundo conhece a parte poética da carta aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas lá embaixo ele fala assim, antes eu via como de um espelho. E o que antes eu via como de um espelho? Imagina o espelho da época, não era como o espelho hoje, que você olha e vê o seu reflexo. O espelho era feito de latão, então o seu reflexo era embaçado, o seu reflexo era confuso. Então, quando Paulo falava assim, antes eu via como se por um espelho, mas hoje eu tenho acesso à verdade. Depois de anos pregando em nome de Cristo, ele tinha acesso da verdade. E aí ele via de verdade, ele conseguia visualizar essa verdadeira, a verdade de Jesus Cristo, que é o amor. Mas ele demorou muito tempo. E Jesus começava, naquele momento, a esculpir, ainda com pessoas que não tinham compreendido a sua mensagem. E isso é fantástico na obra de Jesus, porque Jesus poderia ter selecionado, Jesus era o espírito crístico, ele poderia ter selecionado dentro da sua equipe 12 espíritos puros para reencarnar com ele. Poderia ou não poderia? Ele poderia fazer isso. Ele poderia fazer o que ele quiser. Ele é o governador do orbe. Ele poderia selecionar 12 espíritos puros para reencarnar com ele, e aí ele dava o golpe de Estado e implementava um reino da verdade e obrigava todo mundo, mas ele não fez. E a grande mágica de Jesus é ter pego pessoas como nós. Cada vez que eu leio a biografia de um dos discípulos, eu me identifico com quase todos eles, nos defeitos, não nas qualidades. Então Jesus pega aquelas pessoas, Pedro, aquela pessoa dura, aquele pescador duro, turrão, aquele pescador que era machista, como no seu tempo, preconceituoso. E ele pega e diz assim, tal qual nós, e agora nós vamos esculpir, nós vamos quebrar essa pedra antiga e vamos esculpir o reino de Deus, essa estátua, com a boa vontade e com o sentimento trazendo a verdade e o amor. Essa é a lição de Jesus Cristo. Mas ali, que naquele momento, eles ainda não tinham esse sentimento. E essa é uma outra visão fantástica do Evangelho, porque ao pegar pessoas como nós, Jesus nos dá uma esperança de que é possível a gente nos mudar. E é a mudança através do Evangelho de Jesus, através do Evangelho de amor, é possível para todos nós. Então, logo, Jesus começa a convidar todos os discípulos, começa a convidar todos que viriam a ser os seus 12 discípulos, e começa então a pregar um a um, convida Mateus, depois ele vai implementando passo a passo, vai tocando o coração das pessoas com a verdade. Mas isso não é um passe de mágica, isso é o grande ponto, porque todos acreditavam na edificação do reino físico, material, todos eles, tal qual o sacerdote que acreditava, Hanã acreditando que aquele reino vinha de cima para baixo. Não. E aí a pergunta que eu faço a vocês, onde que estão hoje as ironias de Hanã? Onde estão os grandes generais do Império Romano, os imperadores? Aonde eles estão? Onde estão esses impérios? Onde está o Império Romano? Onde está Jerusalém da época? Porque, embora ainda existam os judeus, a gente tem aquela Jerusalém da época, com o grande templo de Salomão, toda aquela... Onde estão? Se não em ruínas? E aí nos leva a pensar, de verdade, nesse verdadeiro reino de Deus, o que nós levamos dessa terra? Onde está o Egito, a Grécia, Roma, as leis romanas, ainda com resquícios nas legislações de vários países, mas onde elas estão? E o que nós vamos levar daqui? Porque isso é o grande ponto. Essas pessoas, ao acreditarem que o reino de Deus é físico, começa a cultuar
vários tesouros que não vão levar. E a grande questão que nos faz a refletir é o que levamos dessa vida. Ao migrar o reino de Deus do físico para o coração das pessoas, a pergunta é, o que nós vamos levar desse planeta? O que nós vamos levar dessa vida? É isso que Jesus quis nos mostrar, primeiramente, quando ele diz que nós temos que construir portas adentro do nosso coração. Porque o que nós construirmos com o amor no nosso coração é o que nós vamos levar. Quando nós edificamos o reino de Deus dentro do nosso coração, e aí Jesus diz, aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro, né? Então, aonde que estará? E o que nós vamos levar de tudo isso? Porque continuamos pensando como os apóstolos antigos e como os judeus, edificando no lugar errado. Isso não significa que nós não temos que nos preocupar com a matéria. Eu acho que nós temos que nos preocupar com a matéria enquanto vivemos na matéria. Nós temos o direito de comer bem, de beber bem, de nos alimentar, nos proteger, de ter uma boa casa, uma casa confortável. Isso é um direito das pessoas, desde que construído de maneira honesta. Mas o fato é que, se nós dedicamos toda a nossa vida na edificação desse reino, o que nós estamos dedicando para o verdadeiro reino de Deus? E é essa construção dentro do coração é o que nós vamos levar. Nós levamos o amor que nós passamos, nós levamos o conhecimento que nós adquirimos, e nós levamos a amizade que nós construímos. Então é isso que nós levamos e é isso que Jesus quis nos mostrar, primeiramente, mudar o foco da nossa edificação. E foi assim que Jesus fez, já direto nas bodas de Caná, quando é tido como o primeiro milagre público de Jesus, que provavelmente ele deve ter feito muito milagre entre aspas, né? Porque nós espíritas somos convidados a refletirmos sobre a impossibilidade da realização de milagres, né? Porque o milagre, ele significa a revogação da lei de Deus. E se nós temos que revogar a lei de Deus, significa que a lei de Deus é imperfeita, porque ela precisa ser revogada. E se a lei de Deus é imperfeita, Deus é imperfeito. Então, não existem milagres, ou eles são atos ordinários e não extraordinários. Assim, Kardec nos faz pensar de maneira fantástica quando você pega lá na Gênese, em que ele vai explicar várias coisas a respeito dos milagres e da impossibilidade da existência de milagres. Mas o fato é que todos conhecem aquela passagem denominada as bodas de Caná, em que tem uma festa, o vinho acaba, festa de casamento, o vinho acaba, e Maria, imagina, aquela família devia ser muito amada pela família de Jesus, porque Maria vem pedir a Jesus que transforme a água em vinho. E o que significa? Porque a gente tem que entender o contexto da época. Primeiro que o casamento não é que nem o que a gente faz hoje, né? O pessoal faz uma festa de casamento, dá uma festa, tem lá comida e tal, não sei o que lá, todo mundo vai embora. Não, a festa era uma semana. Imagina aquela parentela, vinha de vários lugares e passava uma semana comendo e bebendo às suas custas. Então imagine como era difícil provisionar. Mais ainda, olha que coisa doida. Se acabasse o vinho, significa um malogrado, porque se você não conseguiu prever a quantidade de vinho para os convidados no tempo em que é determinado pela tradição, você não vai conseguir levar o seu casamento. Então, acabar o vinho significava uma desgraça para o casamento. Então, era uma coisa assim, muito séria para a cultura da época. E aí, Maria, então, fala, Jesus, acabou aí o vinho, né? Que a gente pode fazer? Olha, porque na cabeça deles, aquilo seria uma desgraça para o casamento. O resto do casamento seria uma desgraça. Jesus, então, vai lá e transforma a água em vinho. Mas por que ele faz a água em vinho? As pessoas não entendem, porque... Aliás, ele era muito criticado por isso, olha lá, os seguidores do glutão e do beberrão, né? Então, eram chamados assim pelos opositores do, entre aspas, cristianismo, porque cristianismo foi uma alcunha dada apenas por Lucas. Só lá Lucas, muito tempo depois, que olhou para esses caras e falaram, não, vocês não são judeus, vocês não são uma variante do judaísmo, vocês são cristãos, vocês são completamente diferentes, tem outras coisas. Então, mas vamos chamar de cristianismo, porque, de fato, só para que a gente possa identificar. Então, Jesus olha para aquela situação e transforma a água em vinho,
Mas não porque ele era glutão ou beberrão, porque era o que se precisava ser feito, demonstrando que a gente tem que fazer o que precisava ser feito. Mas, conta-nos Humberto de Campos, também a Boa Nova, dizendo assim, olha, no capítulo 12, chamado Amor e Renúncia. Amor e renúncia. Olha só que fantástico Humberto de Campos nos... Amor e renúncia. Ele conta-nos que Pedro resolveu dar uma puxada ele falou assim, em Jesus, falou assim, mestre, ao transformar a água em vinho numa festa, não seria uma coisa assim para... Você não vai cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula, né? Então, pô, vai pegar mal para nós, discípulos, ter um mestre que transforma água em vinho. E aí Jesus responde o quê? Simão, conhece a alegria de servir a um amigo? Uau! Conhece a alegria de servir a um amigo? Veja, eu não transformei a água em vinho porque eu gosto de vinho. Eu transformei a água em vinho porque era a maneira que eu podia para servir aquele amigo que teria, pela tradição, um casamento malogrado. Mas ele, olha o que Jesus faz, não só transforma a água em vinho, como no melhor vinho. E aí, inclusive, os nubentes, os noivos, né? Eles falam, os convidados, os noivos falam, olha, todos deixam o pior vinho para o final, e você nos serve o melhor vinho. Quer dizer, então, tradicionalmente, você vai ter muito mais sorte no seu casamento, que seria. Isso é a verdadeira mensagem de Jesus. Jesus não estava preocupado se iam achar que ele era um glutão, um beberrão, e que iam criticá-lo a respeito da transformação da água em vinho. Eu, inclusive, tento, toda vez que eu vou pegar uma água, eu tento transformar também em vinho, mas eu seguindo os passos de Jesus, né? Tento fazer isso, não consegui ainda nem água com cor, mas estou tentando, é só para eu poder ter uma medida entre Jesus e mim. Bom, mas o fato é que nós temos que, Jesus e eu, né? Jesus e eu, o fato é que a gente tem que compreender que a mensagem de Jesus era aproveitar aquele momento para demonstrar o evangelho de Jesus, que ele deve ser transmitido com alegria. As pessoas acham que o evangelho de Jesus deve ser transmitido de maneira solene, que não pode fazer graça, que tem que ser sério. Eu não sirvo para isso, porque eu já sou assim desse jeito normal. Então, mas ao contrário, Jesus demonstrou nessa primeira passagem que o evangelho de Jesus deve ser transmitido de maneira alegre, que o evangelho de Jesus é uma boa nova, E você não pode transmitir algo que é bom e novo de maneira triste, porque é para deixar as pessoas felizes, né? E é isso que Jesus quis nos demonstrar. Mas Pedro, para a gente ver que Pedro ainda não tinha entendido essa situação, Pedro não entendeu, e mesmo sendo aquele apóstolo que estava no dia a dia com Jesus, Pedro demorou muito tempo. Isso demonstra a cada um de nós, quando a gente às vezes demora muito tempo para compreender essa passagem. Tanto que Humberto de Campos também nos conta, num outro livro chamado Estante da Vida, né? Estante da Vida, pelo espírito Humberto de Campos, mas na época intitulado Irmão X, psicografia de Chico Xavier também, chamado Jesus e Simão. Conta essa passagem maravilhosa que é conhecida no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Levi, como banquete com os publicanos, né? E Humberto de Campos nos conta que Jesus estava lá no lar de Jeroboão, filho de Acás, numa cidade chamada Corazim, e aí estava lá no lar de Jeroboão, quando batem na porta e chamam, Jesus, olha, tem umas meninas que estão precisando da sua ajuda, e você pode ir lá. Jesus pega e sai com Pedro, né? Ele sai da casa de Jeroboão. Quando está saindo da casa de Jeroboão, entram 4 publicanos pedindo ajuda a Jesus Cristo. E aí Jesus, que estava indo em atendimento, vira para Pedro e fala, Pedro, nossos irmãos à procura de renovação e afeto chegam à nossa porta. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. E aí, Pedro fica doido, porque imagina, Pedro, enquanto judeu, estava recebendo 4 publicanos, cobradores de impostos. Eu já disse a vocês no início da nossa apresentação o quanto os judeus odiavam os cobradores de impostos, porque, além de tudo, eles eram
corruptos. Além deles pegarem o dinheiro sofrido do povo, eles eram corruptos. E Pedro, ao invés de amparar aqueles irmãos que estavam chegando pedindo ajuda com a verdade, ele utiliza a verdade como um bastão para espancar as pessoas. E é assim que muitas vezes a gente se porta. Muitas vezes a gente vira para as pessoas e fala, agora eu vou lá falar umas verdades para o Márcio. E aí chega lá para o Márcio e fala um monte de coisa que depois a gente se arrepende. Porque a gente acha que a verdade é o nosso instrumento para humilhar as pessoas. E é assim que Pedro faz com os publicanos. Pedro olha, Pedro conta no Humberto de Campos, Pedro estava tão bravo com aquela situação que Jesus mandou falar com os publicanos, cobradores de impostos. Era tão horrível ser publicano que os opositores de Jesus falavam assim, Jesus é aquele cara que anda com prostitutas e cobradores de impostos, né? Então, veja só. E aí, Pedro bate na mesa, bravo, e começa a utilizar daquela verdade. Eu conheço muito bem os senhores. O senhor é um isso, e começa a falar o que cada um fez de errado. E aí fala assim, vocês estão procurando a boa nova de Jesus, mas vocês não merecem essa boa nova. Vocês são as víboras de Coramim. E fala a verdade, e fala assim, e conclui a conversa, depois de humilhar aqueles publicanos, fala, o evangelho de Jesus não é para vocês. Uau! Naquele momento, Jesus entra, retorna daquele atendimento que ele estava, quando olha a cara dos publicanos, vê o que Pedro tinha feito. Jesus, então, compadecido, convida aqueles publicanos a jantar com eles, né? Olha para Pedro, e Pedro sente que fez alguma coisa de errado, embora não tinha entendido ainda, porque ele não tinha entendido o evangelho de Jesus naquele momento. Convida os publicanos Jesus, então, a sentar, a comer, e o mestre começa a explicar a divina providência, de tal modo que era o novo reino de Deus que ele estava trazendo, com tanta beleza, com tanta nobreza, que aqueles publicanos olhavam e tinham a impressão de viver no futuro em profunda comunhão de todos os interesses ideais, mostrando para aqueles 4 publicanos, sem tocar no assunto do que eles tinham errado, que todos nós, enquanto seres imperfeitos, erramos, mas podemos reconstruir um futuro, aquela frase maravilhosa que Chico depois veio nos falar, ninguém pode mudar o passado, mas todos podem começar de novo e fazer um novo futuro. Foi esse evangelho que Jesus pregou, essa ideia. Então, quando os publicanos se despediram, eles se sentiam felizes, diferentes, transformados naquele evangelho de amor, em que Jesus acolheu aqueles publicanos que, sim, de fato, tinham errado, que tinham explorado o povo, que tinham pego coisas das viúvas, que tinham feito coisas erradas, mas Jesus o acolheu e transformou aquelas pessoas, dizendo que é possível fazer diferente. Mas Pedro ainda não tinha entendido. Pedro ainda não tinha entendido o evangelho. Veja como a gente demora para compreender o evangelho de Jesus. E aí Pedro resolve repreender Jesus. Quando eles estavam voltando para Cafarnaum, Pedro pergunta para Jesus, mestre, será necessário demonstrar tanto carinho para com os maus? O que nós vamos estender auxílios aos bons? Se os homens errados merecem tanto amor, que nos compete fazer em benefício aos homens retos? Porque Pedro ainda achava até aquele momento que, por ser o apóstolo que estava mais próximo de Jesus, Jesus dormia na casa de Pedro, tomava café da manhã na casa de Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, não sei se Pedro ficou tão feliz com isso, mas enfim. Bom, curou a sogra de Pedro, Pedro saía para pescar e Jesus estava lá, e Jesus ia com ele, e Pedro achava, até aquele momento, por ser o apóstolo que estava mais próximo de Jesus, estava no mesmo patamar do mestre. Doce ilusão de Pedro. Não tinha compreendido ainda. A edificação do cristianismo pressupõe utilizar o cinzel e esculpir aquelas partes ruins de nós. Pedro ainda não tinha sido esculpido, mas estava pronto, estava recebendo a verdade e iria, porque o evangelho é o evangelho de transformação. E quando a gente ainda não compreendeu a nossa
a pequenez, fica difícil transformar-se. E aí Jesus esculpe aquela frase maravilhosa que hoje está nos evangelhos. Jesus diz: eu não vim à terra para curar os sãos. Eu sou o médico dos doentes. Eu sou o médico dos doentes. Eu estou aqui para curar os doentes. O meu evangelho é uma cura para os doentes, para aqueles que precisam de ajuda e não para os bons. Veja que Jesus não fala: Pedro, você ainda é tão ruim quanto eles. Talvez pior, porque você ainda é preconceituoso. E Pedro continua preconceituoso. Pedro continua, inclusive, depois da morte de Jesus, quando Maria Madalena, que foi que fez uma grande transformação do evangelho no seu coração, que alinhou o amor para o direcionamento correto, Pedro ainda via como uma ex-prostituta, que era uma vergonha estar com ela. Pedro, mesmo depois da crucificação, ainda assim julga Maria Madalena. Mas Pedro será esculpido, porque o evangelho de Jesus Cristo é uma edificação de amor no coração dos homens. Márcio, quanto tempo demora para edificar uma casa? Depende do tamanho da casa. Não é? Quanto tempo demora para edificar um reino, Márcio? Quantas encarnações a gente vai ter que passar para edificar um reino dentro do nosso coração? E é essa transformação. Pode ser feita numa encarnação, pode ser feita em várias, porque uma edificação é passo a passo, é uma construção. E a gente vai. Só que demoraram. Nem todos os apóstolos compreenderam de plano essa edificação da obra divina no coração dos homens. Não, Paulo, Judas, as pessoas, não foi desse jeito, não foi imediato. As pessoas acreditavam ainda que o reino de Deus é de cima para baixo e não de baixo para cima, nessa imagem fantástica que Jesus está servindo os apóstolos. Jesus está lavando o pé dos apóstolos, quando a gente ainda acha que ele, como príncipe, né? Jesus, Deus é o rei, Jesus é o príncipe que vai sentar no trono e vai reinar. Não, ele falou: não, eu vim aqui para lavar os seus pés, eu vim para servir. E foi assim que os apóstolos identificaram Jesus já em espírito, pós a ressurreição, quando ele partilha o pão e serve a todos. Então, ele era identificado de partilhar, e é por isso que ele é chamado de companheiro, né? Essa palavra que virou sinônimo de algo ruim, ultimamente, lá, especialmente no Brasil, né? Esse aí, companheiro e tal, não sei o quê, né? Aquele negócio que virou aquele troço ruim. Essa palavra é maravilhosa. Companheiro é com quem eu divido o pão, com quem eu partilho o pão. Esse é meu companheiro, né? Isso é lindo. Jesus era conhecido por ser companheiro, por partilhar o pão. Isso é fantástico, mas eles demoraram. Muitos apóstolos demoraram para entender que a transformação se faz de dentro para fora. O evangelho de Jesus, o evangelho do amor é de dentro para fora. Você edifica o amor em você e depois passa para os outros. É por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso já estava lá no Velho Testamento. E se você pegar a melhor interpretação de Deuteronômio sobre o assunto, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todos os seus muitos. Essa interpretação trazida lá por Gamaliel, que era uma das coisas mais fantásticas do judaísmo. Gamaliel, que foi avô de Léo, e Léo que era o mentor de Paulo de Tarso, imagina só, e ele trouxe esse conhecimento da melhor interpretação do que é: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todos os seus muitos. Isso é uma coisa espetacular, que é o grande mandamento. Então, mas eles demoraram para entender, eles não entenderam. Judas, quando a gente olha Judas, o traidor, Judas, as pessoas acham que Judas odiava Jesus Cristo. Judas não odiava, Judas amava Jesus Cristo, Senhor. Judas não traiu Jesus Cristo porque ele odiava Jesus Cristo. Judas traiu porque ele amava, mas ele amava de forma doentia. E quantas vezes nós amamos de forma doentia as pessoas? Judas acreditava que Jesus ele era o escolhido. Não pensem diferente. Impossível a gente visualizar o que Jesus fazia e não acreditar. Olha, se qualquer pessoa hoje encarnada virar para um deficiente e falar: levanta e anda,
E aquele deficiente, que você sabe que é deficiente, levantar e andar, você vai começar a seguir aquele cara. Mesmo não sendo Jesus, qualquer um de nós. Olha para o cego e fala, enxerga. E aí ele passa lá saliva, o cara enxerga. É óbvio que todos os apóstolos tinham a plena consciência, inclusive Judas Iscariotes, a consciência que Jesus era o Messias. Qualquer um que conversasse com Jesus sentia, até Pôncio Pilatos, quando chegou para Jesus, deu aquela baleada. E olha que Pôncio Pilatos era o ó do Borogodó. Pôncio Pilatos, ele era para lá de ruim. Para ele chegar no nível de ser ruim, ele tinha que melhorar muito ainda. Leiam há 2000 anos atrás, e toda a história de Emmanuel, né, quando ele tem contato. Pôncio Pilatos era muito ruim. E quando ele chegou perto de Jesus, ele não condenou, ele falou, eu não, eu vou condenar Jesus, eu prefiro lavar minhas mãos, porque o Pôncio Pilatos deu uma baqueada. Herodes deu uma... Todo mundo que tinha contato, imagina, as pessoas relatam que contato com Chico Xavier sentiam aquela sensação boa. Imagina Jesus, Chico Xavier está muito longe de Jesus Cristo, senhor, mas muito longe. Não é nem perto, porque Chico Xavier nem chegou no nível de espírito puro. Jesus Cristo é um espírito crístico, que deve ser uma escala muito maior do que é espírito puro. Então, porque Chico Xavier não era espírito puro, ele era bom, muito melhor do que a gente, muito mais perto de Jesus do que eu, mas ele não era puro, porque os espíritos puros, segundo Kardec, são infalíveis. E Chico Xavier podia falhar, como eventualmente também falhou em alguns momentos da vida. Então, a gente tem que ser muito racional quando a gente fala sobre as pessoas. Então, Chico é alguém que eu admiro muito, e ele está muito superior a mim, mas ele está muito longe do mestre. E ele tinha consciência disso, melhor que Pedro, porque Chico falava que ele era o Cisco, porque Chico sem, né, Francisco sem o Fran era Cisco, ele se auto-intitulava o Cisco de Deus, né? Eu nem Cisco sou, eu ainda tenho que crescer muito para ser um Cisco. Então, agora, a gente tem que ter uma noção daquilo que acontece. Judas, impossível Judas não amar, só que Judas não compreendia a passividade de Jesus Cristo. Judas não conseguia entender a mansuetude do mestre. Ele tinha certeza que ele era o Messias e falava, pô, desse jeito a gente não vai implementar o reino de Deus. Então, qual que era o plano de Judas? Está lá Humberto Campos também explicando. O plano de Judas era o seguinte, eu vou trair Jesus, em conluio com o Sinédrio, Jesus vai ser preso, fica lá na prisão, não precisa sujar suas mãos de sangue, eu vou dar um golpe de Estado, vou tomar o poder, vou implementar o reino de Deus, vou colocar o reino de Deus na terra, tirar os romanos daqui, matar em nome de Jesus, matar em nome do reino de Deus, e quando eu sentar no trono, que o Sinédrio me entronar, eu renuncio e chamo Jesus, tiro ele da prisão e coloco aqui. Então, vocês acham que Judas odiava Jesus? Judas amava Jesus, mas amava de forma tão doente, amava de uma forma tão ainda mesquinha. E ele faz isso, tanto que Judas, quando vê que o plano não vai dar certo, suicida-se. A mesma coisa Pedro. Pedro arranca a espada e corta quando Jesus vai ser preso, porque Pedro estava confuso. Por que Pedro nega Jesus? Porque Pedro não acreditava em Jesus? Não. Tanto que Pedro resolve defender quando vem os guardas do Sinédrio para prender Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha do guarda. E Jesus fala, opa, peraí, a obra divina é no coração dos homens. Não, mas você vai ser preso e daí não vai ter mais o Messias? O que vai acontecer? E aí Jesus fala, Pedro, embainha a tua espada, pois aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Para dizer, Pedro, você acabou de perder a orelha, mas eu vou te safar dessa. Pega a orelha do guarda e cola de novo. Pedro fica confuso. Por que Pedro nega Jesus? Porque ele não sabia o que fazer. Ele amava Jesus, sabia que ele era o Messias, mas quando ele pega a espada para defender Jesus, Jesus manda embainhar a espada. Então Pedro, ele não nega porque ele tinha vergonha de assumir, ele não queria ser preso para ver o que ele conseguia fazer para ajudar Jesus. Pedro amava Jesus, mas não tinha entendido, não tinha ainda entendido. Paulo, mesma coisa, também não entendeu. Paulo demora. Conta Emmanuel em Paulo Estevão, que depois da conversão, Paulo vai à casa do caminho, bate lá na casa do caminho e fala o quê? Olha, Pedro, eu tenho um plano
não dá para contar toda a história aqui, mas ele tem um plano para implementar o cristianismo, que não chamava cristianismo ainda, só veio a chamar depois de Lucas, mas eu tenho um plano. E aí, contra o plano para Pedro, sabe o que Pedro responde para Paulo? Fala assim, olha, esse teu plano se parece com o de Judas. Aí Paulo se assusta, né? Fala, pô, de Judas? É, de Judas. Pô, podia ser de qualquer um, podia ser o do Tiago menor, não precisava nem ser o Tiago maior. Podia ser, agora, o de Judas. É, o de Judas. Porque o teu plano é dar um, entre aspas, um golpe de Estado, tanto que ele vai no Sinédrio e fica decepcionado. É dar um golpe de Estado e implementar, pegar, regimentar aquele... E aí Pedro pergunta, o que você vai fazer com essa população toda, depois que você começar a reinar? E aí Paulo fica meio assim, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não é eu dizendo que você tem que amar Jesus Cristo que você vai amar. É você de dentro para fora. E como é que Pedro começa a entender o que é o cristianismo de verdade, no dia a dia? É quando ele monta a Casa do Caminho, quando ele funda junto com Felipe, a Casa do Caminho, lar dos doentes, dos necessitados, berço do cristianismo, e Pedro começa a compreender o que é o verdadeiro amor em Cristo, praticando o amor, porque primeiro você tem que se amar e depois praticar o amor, e aí você tem que ir praticando o amor, porque, aliás, isso os judeus já diziam em Deuteronômio, a interpretação de Gamaliel é que só se ama a Deus quando você ama o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E você tem que amar o próximo de todo o coração, de toda a sua alma, com todos os seus muitos. É assim que você ama o próximo. E aí começa Pedro a fazer, a praticar esse amor, a edificar esse amor no seu coração, edificando o reino de Deus no seu coração. Então, não era só um lugar de boa nova, de pregar o cristianismo, de pregar... O lugar, Pedro... criou, lá na Casa do Caminho, ele pregava o cristianismo, mas ele pregava o cristianismo na prática também, ajudando as pessoas. Isso é o verdadeiro cristianismo. É ali que Pedro amadurece no cristianismo, que vai enfrentando todas as suas mazelas, todas os seus preconceitos e atendendo a todas as pessoas indistintamente. Mas Pedro não era perfeito, não pense que isso foi de um dia para a noite. Emmanuel nos conta que certo dia ele estava cansado, Pedro estava lá, era muita gente, não tinha mais lugar para ninguém e tal. E um dia ele fecha a Casa do Caminho, assim, muito cansado, e aí ele fecha a porta e fala, não aguento mais, ninguém mais entra por hoje. E aí ele, exausto, senta numa cadeira quando bate na porta. Aí bate na porta, ele grita lá de dentro, já fechamos! Não tem lugar para mais ninguém. Mas aquele necessitado era intrometido, vai lá e entra na porta, ele entra na Casa do Caminho. E aí Pedro mais rispidamente diz, eu não disse que já fechamos, não tem lugar para mais ninguém. E quando aquele intrometido, necessitado, se aproxima e que dá para ver, pelo vão de uma janela, a face, quem não era senão Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala o quê? Pedro, eu só te pedi que apacentassem as minhas ovelhas. E Pedro, então, olha para Jesus, coloca as mãos sobre o rosto e chora, e chora. Por quê? Porque ele percebe que o velho pescador de Cafarnaum estava tomando conta do novo apóstolo. E naquele momento Jesus dá uma chacoalhada nele. Quando ele olha para Jesus, o desconhecido já não está mais lá. E ele, então, usa esse instrumento para pegar força, para continuar no trabalho. E quantas vezes que a gente olha diante das nossas dificuldades e a gente fala, eu não aguento mais, não dá mais para mim. E aí vem Jesus e fala, eu só estou te pedindo para apacentar as minhas ovelhas. É só isso que eu estou te pedindo, mais nada. Eu não tô... E então Pedro recobra e continua aquela obra. A obra vai até os anos 70, quando daí acontece a primeira égira judaica, em que os judeus são expulsos de Jerusalém e eles vão para vários lugares, e Pedro, então, não podendo mais ficar lá em Jerusalém, vai para Roma, e ele continua pregando em Roma até o dia em que ele morre. Vai pregando o cristianismo, ele é preso, é martirizado e, supostamente, conta-nos a lenda, enterrado de ponta, crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria. Mas ele não morria, porque a crucificação pressupõe que você tem que ser crucificado do jeito certo, porque você não morre em decorrência
da crucificação, dos pregos. Você morre em decorrência da asfixia, que os seus próprios braços não aguentam mais. Então, é a asfixia que mata. Então, se ele está de ponta cabeça, ele não sofre. Então, o que acontece? Conta-nos Humberto de Campos que Sertório Aniceto, pretoriano romano, pega-lhe uma pedra e, não aguentando que ele não morria, aquele sentimento da população e tal, Sertório Aniceto pega uma pedra, taca na cabeça de Pedro, e Pedro, então, começa a esvair em sangue e morre. Mas, naquele momento, Sertório Aniceto diz para ele, morre, bruxo, e aí joga-lhe a pedra. Mas Pedro não estava sentindo nada. Conta-nos Humberto de Campos que Pedro, na verdade, ao-quebrado, com 80 anos, rogava ao mestre que mandasse mãos novas para o cristianismo nascente. Ele, já muito cansado dessa labuta, queria que novas pessoas estivessem pregando o cristianismo. Mas, no fundo, Pedro sentia aquela saudade do mestre. Pedro sentia como se estivesse, mais uma vez, caminhando com Jesus pelo lago de Genezaré, pelas praias de Cafarnaum, por Jerusalém. E naquele momento em que Pedro, então, retoma a consciência, vê na sua frente, descendo, o mestre Jesus. E naquele momento em que Jesus aparece para Pedro, Pedro, então, ajoelha-se para beijar os pés do mestre, quando Jesus o acolhe e dá-lhe um abraço, matando aquela saudade tremenda que estavam. Conta-nos Humberto de Campos que Pedro é levado por uma estância preparada por Jesus, é um resort celestial, cujo preço é uma transformação de esculpir o evangelho de Jesus em nossos corações. E Pedro, então, é levado para restabelecer-se as suas energias. E aí passam-se algumas semanas preciosas com um grande mestre, lá, aquele espetáculo soberbos vendo da natureza, em que naquela instância, e passado algumas semanas, Jesus então tem uma conversa com Pedro, dizendo que ele ficasse quanto quisesse. Ele estava ali preparado, aquilo tudo para ele, mas que ele teria que sair, ele teria que se ausentar. E Pedro, então, intrigado, falou, mestre, eu passei tanto tempo com saudades de você, e onde você vai? E Jesus, então, aponta para um lugar ermo, ali no espaço, onde a gente vê a nossa residência planetária, e diz para Pedro, Pedro, enquanto houver um gemido da terra, não me será lícito descansar. E Pedro, então, vira, então eu vou também. E aí a gente começa a transformação. Veja o que é o evangelho. O evangelho não é objetiva transformar todo mundo em Jesus. Não. O evangelho objetiva transformar cada um de nós em um eu melhor. Então ele vai pegar a mim e vai me transformar num eu mesmo melhor, com as minhas características, com a minha forma. Ninguém vai ser formado, ficar todo mundo igual a Jesus. Não, Pedro vai continuar sendo aquela energia, mas agora direcionada para o bem, não mais direcionada ao preconceito, às regras, aquela fortaleza, mas aquela fortaleza no mal, agora uma pedra, uma rocha. E é por isso que quando Jesus olhou para Pedro, falou, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Porque era esse Pedro que era a rocha do cristianismo, esse Pedro que pegou aquele vício e transformou numa virtude. Da mesma maneira, Maria Madalena, ela tinha um amor, mas era um amor doente. Esse amor doente levava ela à prostituição. Quando Jesus redireciona aquele amor, ela continua amando, ela continua sendo a Maria Madalena, mas a Maria Madalena que amava os pobres, os necessitados e os leprosos, cuidando daqueles filhos que não saíram do seu ventre. Esse é o evangelho, transformar cada um de nós num eu melhor. Esse é o objetivo. E assim, Pedro segue com Jesus e eles vão se reunir lá naquelas catacumbas, na Via Ápia, nos cemitérios. E então estavam lá onde os cristãos, proibidos por Nero, não podiam se reunir, utilizavam aqueles ambientes escuros para poder pregar o cristianismo, glorificar a Deus. E quando eles estão chegando naquele grande clima maravilhoso que estava reunido em volta do cristianismo nascente,
Jesus bate nos ombros de Pedro e fala assim: Pedro, alguém te chama. Quando Pedro vira, quem era, senão Sertório Aniceto. Sertório Aniceto, pretoriano romano, com os filhos no colo, doente, rogando a Pedro que salvasse o filhinho que estava à beira da morte. Pedro, então, dá-lhe um passe, né, magnético e restaura a vida daquele menino. E naquele momento, Sertório Aniceto tem a certeza absoluta da salvação daquela criança por Pedro. E naquele momento nasce o evangelho de Jesus no coração de Sertório Aniceto. Aquele é o Natal do Sertório Aniceto, não dia 25 de dezembro, que nem estava na memória daquele povo, que Jesus não nascera 25 de dezembro, mas Jesus nasce no coração de cada um de nós, e esse é o verdadeiro Natal. Então, naquele momento, nasce o evangelho, é plantado, a pedra fundamental do reino de Deus no coração de Sertório Aniceto. Para Pedro, o trabalho apenas continua. E ainda conta Humberto de Campos, nessa obra fantástica chamada Antologia Mediúnica do Natal, chama-se, esse capítulo é o Natal do Apóstolo. E Humberto de Campos ainda conta que, engraçados naquele momento, ouvia todos ali, naquele cemitério na Via Ápia, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aquilo emocionou a todos nós. E para Sertório Aniceto começava a implantação do reino de Deus. Para Pedro, continuava. E a pergunta é, quando o Natal, quando que o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, a boa nova do amor, entra em nossas vidas? Essa é o que desejo. Não no Natal que passou, mas que o Natal seja implementado nos nossos corações, que possamos lembrar do Cristo vivo, esculpindo o reino de Deus em nossos corações, porque não existe mármore mais formoso que o sentimento, e nenhum cinzel é o superior ao da boa vontade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Ayrton, muito obrigado. Foi muito bom. Desculpa pelas nossas falhas aqui técnicas do começo, mas foi tudo ótimo. No fim, deu para a gente acompanhar muito bem daqui, né? E tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito. Né? Obrigado. Muito obrigado. Nós viu? agradecemos aí. Obrigada. Obrigado. Você faz uma oração de encerramento? Faço. Obrigado. Então vamos, nesse momento, serenar nossos corações e nossos pensamentos e nos conectarmos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e a sua presença, porque o Mestre nos prometeu que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele ali estaria. E com essa certeza absoluta que Jesus Cristo está conosco nesse momento, nós agradecemos todas as bênçãos que nos são dadas, todos esses momentos de alegria. Nós pedimos também que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que amamos, sobre o nosso lar, que possamos, ao recebermos essas mensagens de Jesus Cristo, trazidas pelas mãos maravilhosas de Chico, por Humberto de Campos, Emmanuel e toda a pleiade de espíritos, que essas lições possam entrar em nossos corações e nossos pensamentos, que nós possamos agir em Cristo, na sociedade, quando for necessário, nos momentos de alegria e nas vicissitudes da vida, que nós hajamos como Cristo. Que o Evangelho de Jesus Cristo habite em nossos corações,
E que nesses momentos nós possamos ter orgulho de sermos os verdadeiros discípulos do Mestre. Porque só quando implementarmos o Evangelho de Jesus em nossos corações e nós agirmos como um mestre, podemos nos intitular seus discípulos. Se conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco. Foi uma delícia, viu? Eu que agradeço. Um abração para vocês aí. Tchau, Bom tchau. domingo para vocês. Tchau, tchau. Também. Tchau. Tchau.